Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso terceiro vídeo dessa minissérie, em que eu vou mostrar para vocês como funciona a programação, quais são os primeiros passos, quais são os conceitos principais da tecnologia. E nesse vídeo, que é um dos mais importantes aqui, eu vou falar o que é programação, o que são linguagens de programação, o que é algoritmo, e a gente vai criar aqui meio que um código inicial para a gente ver como é que funciona. Só que vai ser um código escrito em português, na nossa linguagem. Vou mostrar o que são os algoritmos, beleza? Então vamos lá. Eu vou trazer aqui, no último vídeo a gente viu como funciona o computador, e eu citei que o computador ele funciona através de código binário, né? Então ele só se comunica aqui com a gente, a gente só consegue passar informações para ele lá dentro, realmente do processador, utilizando 0 e 1. Só que isso é muito inviável para a gente, né? E nesse vídeo a gente vai ver como, com a programação, a gente resolver esse problema. Mas antes eu vou explicar para vocês o que é um algoritmo e lógica de programação, tá? Inclusive, para ter um conteúdo aqui a mais, o primeiro algoritmo foi criado por Ada Lovelace, acho que Lovelace, que foi quem criou, inclusive, o termo bug, né, nesse processo. Porque, se não me engano, uns insetos realmente, né, que são aquelas joaninhas, entraram no computador lá e deram um problema. Então, acabou virando o termo bug por causa disso. E aí, com essa criação do primeiro algoritmo, eu vou explicar o que é um algoritmo. Basicamente, o algoritmo é uma forma da gente resolver um problema. A gente vai resolver um problema utilizando um algoritmo, tá? Um algoritmo não é nada mais que um conjunto de regras, né, de instruções que a gente vai ter que dar para o nosso computador, um algoritmo, para ele resolver algum problema para a gente, para ele fazer alguma coisa para a gente. Então, qualquer binário, dependendo do jeito que ele escrever, pode ser um algoritmo que a gente vai dar uma sequência de instruções para o nosso computador. E a lógica de programação é nada mais que a lógica para a gente fazer isso. Então, como é que a gente pensou? O algoritmo é a sequência de regras, mas a lógica é o nosso pensamento para chegar nessa sequência de regras. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo simples, né? Nossa mãe pediu pra gente comprar pão. E se tiver, comprar ovos. Tá? É um probleminha aqui, um exemplo simples. E aqui a gente pode construir um código para isso, né? Um algoritmo para resolver esse problema, para a gente imaginar esse problema. E agora, para conseguir pensar nisso, a gente vai utilizar a lógica. Então vamos lá. Ela pediu para a gente comprar pão. Então isso aí é uma função, né, padrão. Então como é que vai funcionar? A gente vai deslocar, sair de casa, né? Sair de casa. E aí nesse processo a gente vai. Tá? Nessa época a gente não vai considerar que tinha entrega não dele. Aí sair de casa, ia à padaria, ia lá, né? E aí a gente vai fazer a seguinte condição. Tem, ó, é uma condição. Aqui a gente vai entrar em uma situação em que a gente só vai fazer algo se tiver. Se não, a gente não faz. Então aqui a gente está impondo uma condição nesse nosso algoritmo. Condição é um dos princípios da programação também que a gente vai ver, que vai colocado nas tecnologias. Então, você vê como um algoritmo ele é uma representação, né, das nossas ideias que pode ser utilizada em qualquer tecnologia. Então aqui, tem ovos? Se tiver, sim, né? Esse aqui, esse setinha aqui, ele disser tem, a gente pergunta lá, e o cara disser que sim, então a gente vai comprar, né? Se tiver, a gente vai comprar. Se não tiver, se não tiver, a gente simplesmente volta para põe. Então aqui a gente montou um algoritmo que a gente deu o nosso start de onde vai começar. Que no caso o start, né, eu vou até colocar aqui, o que fez o nosso algoritmo começar, que impulsionou, que trouxe ele pra gente, foi a nossa mãe.
ter pedido para a gente comprar. Então foi ela que deu start, né? E a gente foi na padaria, a gente comprou, a gente fez uma verificação, a gente fez uma condição, né? Ela impôs uma condição para a gente, nosso problema. A gente tem essa condição aqui, que é o IC, e a gente colocou lá o nosso código e executou uma ação a partir dessa nossa condição. E se acontecer de não ter, a gente executou a gente não executou, no caso, essa ação que foi solicitada e só retornou o que foi pedido que não tinha nenhuma condição. Aqui, se ela tivesse colocado a mesma condição e tiver os compra-pão, ela entraria aqui. Mas como ela não está, ela ficou fora. E essa ação ela vai acontecer sempre. É uma ação que vai ser permanente aqui. Então, isso aqui é um algoritmo. E para a gente chegar aqui, a gente utilizou uma lógica, pensando aqui como funciona. Na programação, existem problemas mais complexos que isso. A exemplo, deixa eu ver, um algoritmo para geração de algum tipo de relatório, para pegar os dados que a gente tem lá, com esses dados a gente trazer informação, a gente verificar se esses dados estão corretos. Então, tudo isso a gente coloca condições para verificar se aquela informação está correta, para assim executar. Nessas condições elas são comuns, né? E a gente cria nessas condições um fluxo, uma sequência de ocorrências para chegar ao nosso resultado final. Tá? Se, por exemplo, não tivesse aqui essa condição, né, eu não saberia para onde eu iria. Então, essa condição aqui é importante. Porque se eu colocasse essa condição aqui errada, eu não iria chegar no meu objetivo final, que é a partir da nossa solicitação. Então, essa lógica aqui a gente usa para qualquer coisa na programação. Então, se o seu chefe pedir alguma coisa, você cria qual que é o pedido dele e faz as suas validações, as suas condições em cima disso, para aí depois começar a escrever o código, beleza? Então a gente viu aqui na mão, na prática, escrevemos um algoritmo para fazer esse pedido aqui. Show? Então, agora vamos voltar para o computador, né? A gente entendeu o que são algoritmos, entendeu o que é uma lógica de programação. E no computador, né, como eu falei do código binário, é muito difícil construir um algoritmo daquele escrevendo em binário. Então, o que aconteceu? Os programadores também, na época, né, os primeiros programadores, viram essa dificuldade, que é você começar a controlar utilizando código binário, é muito complexo. Então, o que aconteceu? Eles desenvolveram as primeiras linguagens de programação, que é uma forma, as primeiras formas de se comunicar com o computador sem precisar falar código binário. Show? Aí com isso eu trouxe até aqui, né, eu vou ler, que foi uma pesquisa, o surgimento das primeiras linguagens de programação, que tiveram o objetivo de, como eu falei, intermediar o contato humano e o contato da máquina. Então aqui a gente tem uma linguagem totalmente diferente e difícil, que fala 0 e 1, e aqui a linguagem humana, que esse carinha aqui também não entende. Então nenhum dos dois aqui se entendem. Então criaram uma linguagem, né, uma forma, um tradutor, para que essa pessoa aqui converse com essa, e essa aqui passe informação do jeito que essa aqui entende. É assim que funciona uma linguagem de programação. Ela faz esse intermédio entre o humano e a máquina. Só que existem várias formas de fazer isso, porque a linguagem de programação nada mais que é que uma tentativa de se assemelhar à linguagem de máquina à linguagem humana, para que essa conexão consiga acontecer. Então, várias pessoas pensaram nisso e várias pessoas criaram linguagens de programação diferentes. É por isso que hoje em dia a gente tem várias linguagens. É claro que cada uma tem a sua particularidade. Cada uma foi feita pensando em uma necessidade específica de uma pessoa. Então, se alguém queria se comunicar com a máquina utilizando com mais performance, que fosse mais rápida, para uma situação, exemplo, buscar informações de memória, utilizar a memória de forma melhor, essa pessoa criou a sua linguagem. Aí a outra pessoa, não, eu preciso de uma linguagem que se comunique melhor, mais rápido com o processador, não com a memória. Aí surgiu outra linguagem. E aí foi com esse objetivo que surgiu a primeira. Que é, eu vou copiar aqui, eu não sei ler. Tá? Esse é o nome da primeira linguagem registrada de programação, segundo as minhas pesquisas. Plancalco. Eu não sei como é que faz isso aqui, acho que é russo. Foi inventado em 1944, uma linguagem bem difícil de entender, porque para as pessoas da época sair do binário, da linguagem binária, do código binário, para isso aí já era uma maravilha. Mas hoje em dia não dá para entender essa linguagem, até porque ela não tem
a manutenção ainda, né? Não mais. Aí depois surgiu o COBOL, que surgiu em 1959, que é muito usado ainda hoje em sistemas bancários. Uma linguagem confiável, com muitos anos de moderação e desenvolvimento. Só que não tem um mercado tão grande, então tem poucas pessoas que trabalham com o COBOL hoje em dia, tá? Inclusive tem um vídeo no canal falando sobre ela. Depois, em 1972, surgiu o C, e em 1983 surgiu o C++. Uma tecnologia que ainda é popular, que ainda é muito utilizada. Inclusive, quando eu mexia com Arduino, eu utilizava a linguagem C++, que é a linguagem que ele utiliza, que foi que o pessoal do Arduino escolheu para ser a linguagem que vai se comunicar lá com a plaquinha, que também tem um processador. Então, parte disso, né? Essa linguagem C++ foi mais adaptada que os caras encontraram para se comunicar com a placa. É como eu falei, cada linguagem tem a sua necessidade. Cada pessoa que criou uma linguagem teve uma necessidade específica e que acabou sendo a necessidade de outras pessoas também, e é por isso que elas são usadas por muitas pessoas hoje em dia, tá? E essas linguagens que eu falei, vou até botar cá, abaixo, o C++ e o C, o COBOL e essa outra que eu não entendi o nome, eu vou botar escrito aqui, C++, né, e o COBOL, não vou escrever o nome da outra, mas elas são linguagens que são chamadas de linguagens de baixo nível, tá? Eu vou explicar o que é baixo nível agora. A gente tem aqui o nosso ser humano e o nosso computador. Como eu falei naquele vídeo na verdade, como eu falei nesse vídeo, inclusive, a gente tem uma comunicação, né? Aqui, deixa eu até a ponta aqui. Tarará. Show. O ser humano, ele não consegue se comunicar com a linguagem binária, com a linguagem muito complexa de se entender. Então, o que acontece? Aqui a gente tem a nossa linguagem de programação, que faz o intermédio dessa comunicação aqui. Então, o que acontece, né? Através desse intermédio, a gente tem a nossa linguagem. Só que, nas primeiras linguagens de programação, esse intermédio aqui, ele acabava puxando mais para a linguagem de máquina, que está começando a se desenvolver as linguagens. Então, era um processo complexo de se criar esse intermédio. Então, essas linguagens que são chamadas de linguagens de baixo nível, que foram as primeiras linguagens que surgiram, elas se assemelham muito à linguagem de máquina. Então, hoje em dia, elas são consideradas linguagens difíceis de se aprender, porque elas ainda parecem muito com a linguagem de máquina, né, em comparação assim com a dificuldade para se aprender, né? Para poder se desenvolver com elas. Então elas se assemelham à linguagem de máquina, são mais complexas, porém, como elas se assemelham mais com a linguagem de máquina, elas têm menos modificações para ficar bonita, para ficar fácil de se entender. Então elas acabam sendo mais rápidas e um pouco mais seguras, porque elas não têm tanto intermédio assim, né? Elas têm essa facilidade. Então elas acabam sendo consideradas mais rápidas e mais seguras, mas são difíceis de se aprender. Então é realmente para um tipo de necessidade hoje em dia mais específico, como é o caso dos bancos que utilizam COBOL por questões de segurança. Tá? Muitos bancos hoje em dia. Não sei se todos, mas os mais antigos principalmente não utilizam pela sua segurança. E aí, depois, né, com a evolução da tecnologia, que é uma evolução constante, novas tecnologias surgem a todo momento, surgiu o Python em 1991, que é uma das tecnologias que eu gosto bastante. Não é a minha tecnologia principal, mas eu utilizo bastante ainda para... Eu vou explicar como ela funciona, mas para coisas que mexem com o computador. Então, com Python, você consegue criar um código para ele criar um arquivo, criar uma imagem, consegue criar um código para, inclusive, para inteligência artificial. Então, o Python ele é uma tecnologia muito massa, muito legal para diversas situações. Aí depois surgiu o Ruby em 1993, eu nunca utilizei, tecnologia que eu nunca usei. O PHP em 1995, eu já utilizei, né? Eu não utilizo mais, mas também já usei. E o JavaScript em 1995, que é a minha linguagem principal hoje em dia. Então a gente tem, vou até botar aqui, copiar isso aqui, colar. E surgiu o Python, PHP, Ruby e JavaScript.
né? Tem várias outras, essas aqui são as principais que eu peguei, e que surgiram lá em períodos muito próximos, de 1991 a 1995, teve todas as tecnologias que surgiram pra gente. E elas são consideradas linguagens de alto nível. Então, deixa eu explicar aqui, deixa eu puxar aqui, alto nível. São linguagens que são fáceis de se entender. Você olha para aquilo, na maioria das vezes, elas são basicamente escritas em inglês. Então, os comandos que você utiliza, exemplo, if, que é um comando que existe em todas praticamente, até na de baixo nível, significa se em inglês. Então, inclusive, é um ponto, né, que é bom você conhecer o inglês aos poucos. Porque if, else, é se e se não. Então, você sabendo disso, é muito fácil, né? Você está tendo contato ali com uma língua real. Então, contra essas outras, essencialmente COBOL, acredito, elas acabam tendo uma linguagem mais próxima com a máquina. O Python, PHP e o JavaScript, elas utilizam o inglês como uma das formas de você se comunicar com a máquina. Então isso é muito legal, né? Isso facilita muito para a gente que está programando. É por isso que elas são muito usadas hoje em dia por essa facilidade. Então ela se aproxima mais do humano e menos da máquina, né? Então ela passa por um processo de conversão, trazendo esses padrões que ela colocou, né? Esses comandos que ela tem lá dentro para se comunicar, para converter para o computador. Então todas essas linguagens aqui, elas têm uma forma de escrever código que são padronizadas para que, exemplo, aqui no JavaScript a gente tem if e o if é escrito assim, né? Mas no Python, o if ele é escrito assim. Mas por quê? Lá na hora de converter para o código binário, ele olha, opa, tem um if aqui. Aí ele vai e converte o if para um 0101, mas que o computador ele consegue entender. Então é basicamente assim que funcionam as linguagens de programação. E essas são as diferenças da linguagem de alto nível para baixo nível. Então aqui a gente já viu como funciona a linguagem de programação e por que elas existem, né? Por que que tem linguagem de programação? Por que que tem tanta? Basicamente são pessoas desenvolvedores que pensaram, eu quero ajudar, né? Eu quero facilitar criar uma linguagem minha para eu converter e disponibilizar essas linguagens para outras pessoas conseguirem utilizar. Então, foi assim que surgiu mais ou menos a linguagem de programação. E foi assim junto que surgiram os programadores. Os programadores são pessoas que entendem a lógica de programação, né, que tem que entender, entendem os algoritmos, entendem como o computador funciona e se especializam em uma linguagem ou várias linguagens de programação para aquela necessidade daquele sistema, daquele projeto, para conseguir converter a lógica de programação, o algoritmo que eles têm na cabeça, com a forma que aquela linguagem de programação transforma o código humano em um código binário. Então, o programador, ele basicamente, ele se especializa, ele entende, ele estuda essas linguagens de programação para extrair o melhor delas, para conseguir desenvolver projetos, conseguir conversar com o computador, para ele fazer o que a gente quer. Então, essa é a profissão do programador. É assim que funcionam as linguagens, é assim que funciona a lógica e é assim que funcionam os algoritmos. Então, eu espero que tenha dado para entender, né, esse funcionamento, entender as linguagens, entender como funciona o computador, entender também a importância da programação nos algoritmos. Então, programar isso. Programar não é saber uma tecnologia e conseguir escrever código nela. É você conseguir, através da linguagem, como uma ferramenta, converter o código padrão dela em um código para o computador para conseguir passar instruções. Não adianta nada você saber programar a linguagem e não saber passar as instruções da forma certa, né? Fazer esse fluxo aqui. Se eu não soubesse escrever, não soubesse algoritmo, eu poderia cometer um erro aqui e o resultado desse algoritmo, dessa lógica, estaria toda errada. Então eu adiantaria saber uma linguagem. Linguagem você estuda, mas isso aqui é um dos pontos mais importantes. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu acho que ficou um vídeo bem completo, um vídeo bem explicativo e bem didático para explicar o que é a profissão do programador e como a linguagem funciona. Beleza? Valeu!